sem o fone de ouvido. Ok. Vamos começar então, viu? Eu vou orar primeiro, certo? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa semana, por esse dia, Senhor, onde o Senhor derramou a tua misericórdia em nossas vidas. E essa é a razão de estarmos vivos, respirando, podendo ainda sonhar e lutar por muita coisa em nossas vidas. Tudo isso mostra o teu cuidado, Senhor, e a tua misericórdia sobre cada vida neste mundo. Por isso nós te agradecemos e também pedimos ao Senhor que mais uma aula nos abençoe. Ajude-nos a compreender as doutrinas da tua palavra, a termos internalizado em nosso coração a verdade do Evangelho, para que venhamos ser fortalecidos e edificados nos teus caminhos. E assim aprendemos a viver de maneira a glorificar o teu santo nome em tudo, Senhor. É isso que nós te pedimos. Abençoa cada aluno, me abençoa também para dar uma boa aula, que todos venhamos aprender cada vez mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bem, antes de começar a leitura, não é? De fazer a leitura, pessoal, eu gostaria muito que alguém pudesse aí, dos alunos que participaram da aula anterior, fizesse apenas uma pequena retrospectiva, um pequeno comentário, não é, da aula passada, o que é que vocês acharam de interessante. Nós explanamos sobre o início da segunda parte do catecismo, a primeira parte, aliás, né, que é Maus Pecados e Miséria, não é? E o que é que vocês podem falar sobre as perguntas e respostas que lemos, né, os comentários que tivemos nas aulas? Alguém quer falar alguma coisa? Tá muito tumultuado, viu, pessoal? Tem que falar um de cada vez aí para não causar confusão. Eu vou falar, Fortaleza. Vou falar. A pergunta 2 é assim: como é que você conhece seus pecados e miséria, né? Hum, E a lei de Deus, e a 4, que a lei de Deus existe de nós. Não é isso? positivo. Então, principalmente a questão de como você conhece, né? Que a gente sabe que é pela lei do Senhor. Mas sobre essa questão da miséria, lendo o PDF que o senhor mandou, né, foi muito bom, né, porque deixa bem claro a questão da nossa miséria, né, que é o pecado. Que a gente vê que a raiz de todo o mal que a gente passa e sofre e sente dificuldade e às vezes fica triste com a gente mesmo depois de conhecer a verdade do, né? O pecado é quem nos faz tão mal, sabe, que nos entristece, e a gente enxerga, né, essa batalha que a gente passa diariamente, né, para não viver pecando, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus, mostrar a lei dele, como suportar, né, a miséria, né, que é o pecado que realmente nos afastar de Deus. Entendi. É triste essa ideia, porque sempre tende a nos afastar do Senhor, né? É verdade. Isso é um ponto realmente triste que é possível observar em toda a humanidade. Quanto mais passa o tempo, mais as pessoas, por sua própria natureza, se afastam de Deus, né? Isso só demonstra essa miséria em que nós estamos envolvidos, não é? É como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, não é? Que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não é? Não há quem busque o bem, não há um sequer. Então a gente consegue ver isso de maneira muito nítida em toda a humanidade, né? A ampliação das guerras, toda a contenda que nós vemos no mundo, tudo isso aí só demonstra isso. A rejeição da verdadeira religião, ou seja, da religião que crê unicamente em Deus como único Senhor, não é? Como único Deus, e em sua palavra revelada. O abandono disso, não é? E o aceitar ou criar novos tipos de religiosidade, de religião, para tentar substituir de alguma forma, demonstrando afronta contra Deus, contra a sua lei, não é, contra a sua palavra. Esquecendo-se que, na verdade, todos nós seremos julgados por uma mesma lei. Não é? Então, como eu tinha citado na aula passada, não importa se você é espírita, judeu, budista,
se você é comunista, se você é ateu, não importa. Todos nós seremos julgados exatamente pela mesma lei, não é? Se nós temos conhecimento dessa lei, da vontade de Deus, só temos a agradecer a Ele. Porque apesar de tanta maldade no mundo, de tanto desvio e rebeldia contra Deus, ainda assim Ele continua preservando um povo, revelando a sua vontade, tendo misericórdia de nós, não é? Então temos que ser gratos ao Senhor, reconhecendo essa miséria. Eu vou ler então. Vamos para o dia do Senhor 3, pergunta 6, ok? Diz bem assim. Sim? Vou falar. Deixa eu fazer outro comentário que eu achei importante da pergunta 4. Ok. Falei da pergunta 3, da pergunta 4. Sim. No PDF, se o pessoal leu, ele fala o seguinte, os dois principais mandamentos, né? O coração e etc, né? E o teu próximo como a ti, e o outro semelhante a esse, né? Amará o próximo como a ti mesmo, né? Então, falando de semelhante, não é que o mandamento é nos importante, não. Quer dizer que ele tem o mesmo peso, a mesma intensidade. Porque é impossível você amar a Deus, a quem não vê, e odiar o teu próximo, a quem você vê, como a carta de João ensina, né? Muito bem. O PDF falou um ponto aí, e esse ponto eu achei muito importante, que na mesma intensidade, amar a Deus, né? Ou amar o seu próximo, né? No caso, odiar o seu próximo e amar a Deus, no caso, né? Isso. Se alguém amar, né? E odiar a Deus, né? E tem muitos que às vezes amam alguém que gosta, né? Tal, e às vezes faz isso por conveniência, né? Para acontecer, né? Muito bem. Odiar e amar a Deus não tem condições. Muito bem. Pronto, pessoal. Entendendo essa questão, não é? E quem não teve acesso às aulas passadas, é importante que vocês assistam. Está no canal da igreja ainda. O link está também no grupo, justamente para que você se atualize. O ponto aqui nessa primeira parte é justamente demonstrar os pecados e miséria da humanidade. Todos nós somos pecadores, não é? Estamos nesse estado de miséria, de pecado. E o fato que conclui, por exemplo, o Dia do Senhor 2, né, a pergunta 5 é: você consegue guardar tudo isso perfeitamente? O que foi exigido aqui, pelo que Cristo ensinou, não é, que aponta justamente para a lei, que resume a lei, é amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que resume a lei e os profetas, não é? Ou seja, quando você ouve isso, você tem que lembrar exatamente dos 10 mandamentos. É sobre isso que Cristo está falando, ok? E a pergunta é justamente essa: você consegue guardar tudo isso de maneira perfeita? A resposta, obviamente, é não. Não é? Uma pessoa que acha que consegue obedecer à lei de Deus é uma pessoa tola. Entendeu? Porque ninguém consegue. O único que conseguiu obedecer essa lei foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O único. Ninguém jamais conseguiu agradar a Deus em nada. Por isso que, quando Paulo escreve que não há quem entenda, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, não há quem busque a Deus, não é? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ele fala que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem consiga fazer de fato isso, não há quem consiga agradar a Deus com suas próprias obras, porque não consegue obedecer a lei de maneira perfeita, e a exigência da lei é perfeição, não é? Ou seja, é você obedecer de maneira santa, perfeita. Acabou, não tem brecha para imperfeições, certo? Só quem cumpriu essa exigência foi Cristo. Então, o nosso estado, não é, comum, natural, esse que nós estamos aqui vivendo, é um estado em que nós não temos condições absolutas, não é, de cumprir a lei de Deus de maneira perfeita. Não dá, simplesmente não dá. Porque a nossa natureza em si já é corrupta. Nós já nascemos assim. Nós não nos tornamos pecadores, nem aprendemos a pecar. Isso já está em nós e só desenvolve, não é? Nós temos toda a maldade e potencial em nossa própria natureza. Então veja a situação que nós estamos. Por isso a resposta é não. Ninguém consegue obedecer isso. Ninguém, não é? Porque a própria resposta diz: por natureza sou inclinado a odiar a Deus e a meu próximo. Ou seja, eu sou convocado e tenho a exigência da lei de Deus de que eu devo obedecer essa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo.
A minha natureza me pede, e eu obedeço a minha natureza, na maioria das vezes, né? A humanidade é assim. Ou seja, me pede para que eu odeie a Deus. Como é que eu odeio a Deus? Desobedecendo seus mandamentos. Às vezes a pessoa pode pensar bem assim, não, eu amo a Deus. Isso aí é um chavão na boca de brasileiro, né? Eu amo a Deus. Isso aí o pessoal sabe falar assim o tempo todo, mas não tem nem noção do peso dessas palavras. Eu amo a Deus. Sim, mas o que significa amar a Deus? Não é? O que Jesus estava dizendo como você deve amar a Deus, não é? Como mandamento. Ele estava falando justamente isso, que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo da tua alma, tudo do teu coração, todas as tuas forças, demonstrando que você deve amar a Deus. A tal ponto de entender que Ele é o único Deus, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, imagem, né? Ou seja, o segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o terceiro mandamento, e guardar o dia do Senhor. Esses mandamentos aqui, não é? Eles expressam na prática o que significa dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Certo? A nossa natureza nos pede ao contrário. Então, todas as vezes que nós pecamos, que nós não obedecemos à lei, estamos demonstrando na prática que nós não amamos a Deus. Logo, dizer que amar a Deus é uma falácia sem a obediência. Percebe? Sem a luta pela obediência, sem a consciência, não é, dessa miséria que estamos envolvidos e, portanto, por gratidão, obedecer a Deus, não tem como. Simplesmente você está demonstrando com a sua vida que você não ama. A mesma coisa é com relação ao próximo, não é? Como o Cajé bem citou, na mesma intensidade, não é? Do mesmo grau de importância, não é? Que demonstra esse amor a Deus também é amar o seu próximo. Então, nós somos compelidos por natureza a não amar o nosso próximo. Por quê? Porque a nossa natureza é egoísta. Nós somos egoístas por natureza. Desde pequenininhos, já é manifesto, né? Tipo, não, esse brinquedo é meu, não é meu, larga meu carrinho e briga. Isso já é uma expressão que as pessoas acham bonitinho, muitas vezes, mas é uma expressão da nossa natureza corrupta, não é? Essa mesma realidade, ela só vai se ampliar e ficar mais complexa quando nós vamos amadurecendo. Só isso, mas é a mesma coisa. Estamos sempre o tempo todo buscando coisas somente para nós mesmos. Essa é a nossa natureza. Não significa dizer que nós fazemos isso o tempo todo, 24 horas de maneira ininterrupta. Não, não é isso. Quer dizer que a nossa natureza sempre vai nos pender para isso. Nós temos uma inclinação para o mal, percebe? E essa inclinação para o mal, que é o pecado, que é a nossa natureza, não nos permite cumprir com perfeição a lei de Deus, não é? Essa é a exigência. E então entramos finalmente no dia do Senhor 3. Pergunta 6. A pergunta é justamente essa, prestem atenção. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Essa pergunta é uma pergunta bastante lógica. Uma vez que você entende, não é, que o ser humano, por natureza, é pecador, isso significa dizer que espiritualmente ele é morto, não é, em delitos e pecados, não é? Ele não tem condições de obedecer a Deus, de verdade, por sua própria natureza, por sua própria capacidade, ele não tem condições de fazer isso, ninguém pode fazer isso. O próprio texto bíblico fala que não pode, não tem condições. A pergunta lógica tem que ser essa, não é? Então, peraí. Se não há quem possa obedecer à lei de Deus, então será que ele não criou o homem assim já mal? Será que Deus é quem não criou o ser humano mal dessa forma? Tão mal e perverso a ponto de não obedecer a sua lei? Porque se você olha para todo lado e você não vê quem possa obedecer, logo, Deus criou o homem mal. Essa deve ser a conclusão lógica. E para algumas pessoas é justamente isso. Algumas pessoas pensam exatamente essa realidade aí, não é? E quando elas falam, afirmam, né, e pensam em seus corações, que Deus criou o homem mal, elas usam essa afirmativa, esse pensamento, para tentar, de alguma forma, justificar o porquê elas pecam, tentando se isentar da culpa. Não foi eu, meu amigo, foi Deus que me criou assim. Percebe? Deus me criou mal dessa forma. É impossível que eu obedeça, então eu não devo ser culpado. Por quê? Porque isso é algo completamente fora de mim, é além de mim. Eu fui criado assim. Eu fui criado incapaz. Então Deus não tem do que me acusar, não é? E com isso não quer se falar de juízo mais, não é? Não se fala mais de juízo, de condenação, de inferno, palavras duras, mas que são realidades bíblicas. As pessoas procuram então se isentar com esse tipo de falácia do pensamento, não é? A resposta é justamente o contrário. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? A resposta, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele
em eterna felicidade para o louvar e glorificar. O que o catecismo está fazendo aqui? Nos levando justamente ao texto de Gênesis. Inclusive é o que está aqui nas bases, nas referências bíblicas. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 31, Gênesis 1, 26 e 27. Textos que mostram a criação. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. E ele criou o homem por último, não é? No sexto dia. Ele disse que eis que tudo que ele fez é bom, ou seja, é muito bom. Deus criou o homem como algo muito bom. Não é? O homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, criado para espelhar o caráter de Deus nessa terra, para espelhar Deus, para ser um reflexo de Deus aqui nessa terra. Ou seja, o homem foi criado muito bom, não é? E como o próprio texto diz, o que Deus exigiu de Adão era algo que Adão tinha condições plenas de cumprir, porque ele não era pecador, ou seja, não havia uma natureza má nele. Deus criou Adão santo. Adão e Eva, né, antes da queda, eram santos, entendeu? Não tinham inclinações para o mal, para o pecado. Eles eram santos. Então eles tinham liberdade verdadeira, coisa que nós não temos. Não é? A nossa natureza já é manchada, já é má. Então nós não temos essa liberdade toda que achamos. Adão e Eva foram bem diferentes. Eles, de fato, tinham uma liberdade. Não é? Uma liberdade muito maior do que nós temos. Por quê? Porque eles não tinham inclinações na natureza contra a lei de Deus. Eles tinham toda a capacidade de conhecer a Deus, não é? De desfrutar desse relacionamento em verdadeira justiça e santidade, de modo que eles pudessem conhecer corretamente a Deus. Veja, Deus criou Adão e Eva, e naquele período eles não tinham a menor possibilidade, vamos dizer assim, de adorar a Deus de uma maneira que ele não ordenou, por falta de conhecimento. Entendeu? Não tinha condições de haver uma distorção no que diz respeito à adoração, ao relacionamento com Deus. É diferente do nosso contexto. A partir da queda, não é? A natureza humana, ela vai ser cada vez mais rebelde e ela vai multiplicar as maneiras de adoração. Daí que você tem a origem de cada religião neste mundo, separada dessa verdadeira aqui, que é o relacionamento entre Deus e o homem. E só, nada além disso. Ok? Então, Adão e Eva, eles tinham capacidade para conhecer a Deus corretamente. Na nossa tentativa de conhecer a Deus corretamente, sem revelação dele, sem a ação de Deus na nossa vida, né? Nesse sentido, o que acontece? Nós criamos ídolos em nosso coração. Percebe? Nós inventamos maneiras de adorar. Nós rejeitamos a adoração revelada, a maneira de servir a Deus que ele revelou, para criarmos novas maneiras, novos modelos de adoração, novas formas de religião. Tudo isso, ou seja, a multiplicidade de religiões do mundo só refletem o mal do coração do homem, só refletem pecado. Percebe? Então, esse multiplicar de comunidades, de religiões diferentes, não reflete de maneira nenhuma um pensamento bíblico, realmente. Não é? Só mostra, de fato, que isso é fruto da nossa fraqueza, do nosso pecado. Simplesmente isso. Adão e Eva foram criados com toda a condição de conhecer a Deus corretamente, sem ter dificuldade, e adorado e honrado como Criador. Não é? Então, essa foi a condição. Por isso, a resposta é justamente para poder preencher essa lacuna que alguém pode ter no seu próprio coração, dizer assim: Deus me criou mal, de forma nenhuma. O que nós aprendemos na Bíblia é o contrário. Deus criou o homem bom, o homem capaz. Fomos criados santos, justos, ok? E com capacidade de liberdade para escolher e de conhecer a Deus. Fomos criados com dons maravilhosos, certo? Logo, não tem como me isentar da culpa. Não tem como mais olhar para a humanidade e dizer bem assim: não, né, a culpa é de Deus, ele é o responsável, não eu sou inocente, porque eu fui criado assim. Não tem como sustentar esse pensamento com a própria Bíblia. A Escritura, de fato, mostra que Deus nos criou bons, certo? Até aí, tranquilo? Deu para entender direitinho todos? Estão acompanhando certinho? Beleza. Qualquer dúvida, por favor, viu? É só interromper e fazer a pergunta. Pode fazer uma pergunta. Outras formas de adorar a Deus que não sejam assim como a Bíblia revela, é uma forma de idolatria? Com certeza. Né? Com certeza. Toda forma de culto, e aí você pega todas as religiões no mundo, né? Ponto, vou separar assim. Todo o paganismo, não é? Todas as religiões pagãs, elas são expressão por natureza idólatra. Por quê? Porque elas nascem não da revelação de Deus.
Essas pessoas esse mundo de religião que existe, não saiu do que Deus ensinou a Adão e a toda a geração de justos, de santos, não é? Não nasceu disso. Não vem daquela religião original do Éden, ok? Não vem daí. Então, logo, tudo isso, toda expressão religiosa é sim uma forma de idolatria. É uma religião idólatra, logo condenada por Deus, porque ele revelou uma religião só. Não existe várias religiões que são aceitáveis diante dele. Há um Deus só que revelou uma verdade, um evangelho, uma religião. Beleza? Só que essa mesma realidade se aplica também ao próprio cristianismo. Devido ao fato de nós sermos pecadores, e aí é culpa nossa, nós somos pecadores, não é? Nós, por nossos próprios pecados e egoísmo, nós procuramos muitas vezes modelar a igreja, que é essa religião verdadeira, da nossa forma, com a nossa cara. E então é aí que nascem tantos pensamentos contraditórios, tantos pensamentos diversos, não é, dentro do cristianismo. Então você tem heresias surgindo na igreja, que são às vezes validadas, às vezes combatidas, não é? Filosofias diferentes, teologias diferentes, e que acabam separando cada vez mais as igrejas. Tem comunidades que estão tão distantes uma da outra, não é? Com relação à sua teologia, à sua crença, que não conseguem mais se olhar como sendo parte da mesma religião. Isso tem acontecido, né? Já há muito tempo. Então, isso só demonstra também uma idolatria. Porque, no fim, o que importa para cada cristão não é perguntar para o seu próprio coração, para a sua própria vida, o que eu quero, como que eu quero adorar a Deus, não é? Como que eu acho melhor adorar a Deus. Não. O que importa no final é o que Deus está pedindo, o que Ele ordenou, o que nós temos que fazer segundo o que Ele disse, entendeu? E então aquilo que é nosso egoísmo cai por terra. Uma vez que nosso egoísmo prevalece, e então nós moldamos de acordo com a nossa própria concepção, tornou-se uma religião idólatra, mesmo com o nome de cristianismo. Deu para entender direitinho? Hein, Eric? Pronto. Beleza. Continuar então. Pergunta 7. Pergunta 7. Então, certo? Já deu para reconhecer agora que... Sim? Uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Pergunte. O senhor falou agora há pouco que o homem foi criado bom, muito bom, e tinha condições perfeitas de não pecar. Não foi assim? Isso. Agora, para a gente aprofundar um pouquinho o assunto, se o senhor puder achar que pode falar sobre isso, ou vai falar em algum momento em outra parte do catecismo. Poderia acontecer que o pecado, se ele tinha condições de não pecar até hoje. Entendi. Poderia ter condições, sim. Vamos lá. Na ótica da prática, daquilo que é o objetivo, da perspectiva humana, sim. Não é? Por quê? Porque você tem um mandamento. Estou falando da perspectiva humana. Você tem um mandamento. O mandamento é: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, se o homem obedece, não é? Ele ia receber algo. Havia uma promessa embutida ali, implícita ali, que é o teu direito de tomar do fruto da árvore da vida, não é? Que vai ser dado por causa da vitória que Jesus Cristo teve sobre o pecado para o povo dele no final, no céu e nova terra. Então, na ótica da nossa perspectiva humana, não é? Sim, a obediência nesse sentido nos garantiria, não é, permanência na presença de Deus, e não só permanência, mas alcançar por nossa própria obra nesse sentido, não é? O nosso próprio mérito, vamos dizer assim, e ainda assim não sair da graça de Deus nesse sentido, a vida eterna. Porque é o que está sendo prometido. Olha o que está sendo prometido aqui. Veja, tem uma árvore da vida, e a árvore da vida é para quê? Para dar vida eterna. Tanto é quando eles são expulsos para que eles não tomem do fruto da árvore da vida e não vivam eternamente. No capítulo 3 de Gênesis. Ok? E então tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha tocado nenhuma dessas árvores. Ok? Nenhuma havia sido consumida por eles. Mas o destaque primeiro aqui, o que está como ênfase agora, é obedecer primeiro essa ordem de não comer do fruto proibido. Então é como se fosse um estágio aqui. Você vai obedecer esse mandamento
e pela obediência ao mandamento você alcança aquela bênção lá. Eu vou te dar mais do que você já tem. Eu já te criei, bom, mas eu vou te dar mais ainda do que isso. Uma graça ainda muito maior. Mas você vai ter que agora obedecer. Então, nessa ótica, se o homem tivesse comido, sim, ele permaneceria na vida, não é? Mas é a ótica humana, é a nossa observação da perspectiva do que poderia acontecer se eu tivesse feito o que é certo. Uma coisa que a gente faz até hoje, né? Às vezes nós ficamos pensando desse jeito, né? Tipo, se eu tivesse feito assim, não seria desse jeito, não é? A gente pode pensar isso antes de acontecer, mas depois que aconteceu, não. Acabou. Não tem mais lógica você pensar que poderia ter sido assim, porque é do jeito que é, acabou, não é? Então, isso é ótica humana. Mas quando você ultrapassa essa ótica humana e entende que o que está acontecendo no tempo não é produção humana, mas é apenas a manifestação dos desígnios de Deus, dos seus decretos eternos, ou seja, Deus que existe eternamente, sempre existiu, não é? Decretou, entendeu? Determinou. E o que está acontecendo no tempo agora é apenas a manifestação da sua providência. Ele está providenciando o que ele decretou, certo? Então, na ótica da soberania, que é a verdade revelada do Evangelho, é claro que não, entendeu? Nessa ótica, não. De fato, o que aconteceu está dentro dos planos de Deus, planos perfeitos, não é? Para nos levar a um fim que nós desejamos, que é essa bênção, mas que nós não sabemos como iria acontecer, não tínhamos noção nenhuma, entendeu? Dentro da ótica do plano de Deus, tudo está acontecendo do jeito que ele planejou. Tudo está sendo revelado, não é? Da maneira como ele ordenou, como ele determinou, entendeu? Coisas ruins e coisas boas, para que nós venhamos, no final de tudo, perceber a glória dele em todas essas coisas, perceber a diferença delas, entendeu? Perceber o contraste que existe para entender o que é bom, o que é glória, o que é santidade, o que é eternidade e tudo aquilo que é oposto a isso. Para perceber o que é graça, o que é bênção e o que é juízo, o que é condenação. Nós começamos a conhecer mais sobre os atributos de Deus, percebe? Sobre essas bênçãos que ele derrama sobre nós, justamente por tudo isso. Porque ele está providenciando, não é, aquilo que ele determinou na eternidade, não é, os seus decretos eternos. Entendeu? Então, na ótica da soberania, não, está acontecendo exatamente do jeito que ele determinou. Beleza? Isso é uma ótica nossa. Nossa perspectiva. O pastor Diniz. Pode falar, meu. Pode falar, meu. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, então, sobre o pecado, né, de Adão e Eva. Uma forma de você dizer que a culpa... Porque, assim, quando você conta, Deus sabia que a serpente ia enganar a mulher, né, que eles iam pecar, Deus sabia de tudo. Se você falar apenas isso, a pessoa fica achando, então Deus sabia de tudo e porque Deus não fez nada, entendeu? Já que ele sabia de tudo. Então, uma forma de você enxergar, né, que é culpa do homem, seria você, tipo, atribuir que ele tinha o livre-arbítrio, né? Sim. É por isso que, então, Naquele momento ali, né, Adão e Eva, antes de pecar, eles tinham livre-arbítrio, né? Então, eles pecaram, o livre-arbítrio dele, portanto, a culpa é dele. sim, positivo. O propósito da resposta 6 é justamente essa. Não vai usar o termo livre-arbítrio aí, mas o propósito é isso. É demonstrar a capacidade que o homem tinha quando foi criado e que hoje nós não temos. Entendeu? Então esse é o ponto. Foi uma escolha dele, no caso. Exatamente. E ele tinha o poder de fazer essa escolha, né? Ele tinha o poder. Por quê? Porque ele foi criado bom, a imagem e semelhança de Deus não era a imagem já quebrada pelo pecado, que é distorcida pelo pecado, não. Ele refletia de maneira correta a imagem de Deus. Ou seja, ele podia fazer isso, então, em verdadeira justiça e santidade, como a resposta diz, de modo que ele pudesse conhecer a Deus, então ele tinha conhecimento verdadeiro de Deus. Não é como agora, como eu citei Romanos 3 no início, né? A partir do versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Adão não tinha isso. Adão conhecia Deus de maneira correta. Ele podia conhecer Deus de maneira correta. Certo? Ele podia amá-lo de coração, sem reservas, por causa do coração pecaminoso, não é? Que busca a glória para si mesmo e não para Deus. E viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, veja, é a perspectiva que o catecismo mesmo dá na resposta, de demonstrar na nossa ótica humana o que poderia ter acontecido se nós não tivéssemos obedecido. Adão tinha capacidade de obedecer e não obedeceu. Não é? Aí, só uma reflexão com relação a isso. Se Adão, que tinha todos esses dons, não é? Como sua esposa, não obedeceram, escolheram ainda assim desobedecer a Deus com toda a capacidade para obedecer, que dirá nós?
que já nascemos pecadores, que já nascemos com a natureza caída, não é? Escravos do pecado por natureza. Percebe? Então, até você usa isso para poder demonstrar que não se sustenta essa ótica dessa liberdade total que o homem tem hoje, porque não tem. De fato, é o que Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Certo? Ok? Ok. Prossigo? Eric? Não, eu só queria falar assim, porque hoje em dia, muitas pessoas têm um conceito muito distorcido do que seja livre-arbítrio, né? Sim. Confundir muito com, tipo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, escolher o que pode fazer, entendeu? O que é o livre-arbítrio que muito do que você falou agora há pouco em relação à idolatria, né? Sim. Que as pessoas elas marcam um Deus na cabeça delas e elas falam que adoram aquele Deus, né? Uhum. Isso acabou de dizer que aquilo ali é tipo de idolatria, que ela está fantasiando um Deus que não existe, um Deus que ainda não revela. Então, na mesma lógica, mais ou menos assim que acontece com essa questão do livre-arbítrio, que muita gente confunde de escolher coisas. Eu vou pegar isso aqui agora, eu vou pegar outra coisa, entendeu? Então, muita gente confunde isso. Só que o livre-arbítrio seria, no caso, você obedecer à lei, né? Você ter a capacidade de obedecer ou não à lei de Deus, né? Isso. Mas pode resumir assim mesmo, né? Quando é provado que não há capacidade em mim para obedecer, e a Bíblia apresenta isso, a justificativa de que nós não obedecemos porque somos pecadores, não é? E Paulo vai usar expressões como em Romanos 7, escravos ou vendidos, não é sobre o pecado, escravos do pecado. Então, é só você pensar no contrassenso aqui. Como é que eu sou livre se eu sou escravo? Não é? Não tem sentido isso. Ou eu sou livre ou eu sou escravo, não é? Tem que explicar, claro, melhor o que é isso, mas o ponto é, se nós, por natureza, estamos caídos, mortos, estamos corrompidos, não é? Não há mais aqueles dons que havia em Adão sobre nós. Logo, a capacidade que nós temos não é a que Adão tinha, não é? Adão podia entender, mas hoje Paulo diz, não há quem entenda. Entendeu? A diferença. Então, esse é o ponto. Mais para frente, vai ter mais momentos assim para a gente refletir sobre a questão do livre-arbítrio, viu? Eu não vou me prender nisso agora para poder continuar aqui na aula. Ok? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí vocês vão tendo dúvida, vão perguntando também. Pode perguntar no grupo também. Continuar aqui, ó. Pergunta 7. Tá. Reconhecemos agora, pelo ensino, de que nós fomos criados bons. Deus criou a humanidade boa. Adão e Eva. Bons. Capacidade, não é, de obediência. Beleza? A pergunta, então, é lógica. Ora, se eu não posso me isentar da culpa, porque Deus me criou com capacidade para obedecer, e eu, então, escolhi com o dom que Ele me deu, não é, o pecado, de onde, então, veio a natureza corrompida do homem? Não é? De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? De onde veio essa natureza corrompida? E a resposta, da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. É justamente isso que Deus disse a Adão: no dia que você comer do fruto que eu proibi, você vai morrer. Simples assim, não é? Curto e direto. O que Deus disse foi isso. Adão sabia o que era, sabia do mal que viria sobre a vida dele, não é? Por que sabia do mal? Porque tinha sentido o mal? Não, porque Deus disse o que era o mal. O que era o mal? Vocês têm vida, mas vocês vão morrer se você desobedecer. Percebe? Então, o que Deus prometeu a Adão, uma promessa de punição, não é, pela desobediência, se cumpriu. A primeira coisa que aconteceu foi que a inocência deles se acabou ali. Eles perceberam que estavam nus. Entendeu? Todo o peso moral, não é, por causa do pecado, veio sobre eles naquele momento. Então isso é bastante claro na Escritura. Gênesis capítulo 2. Deus promete justamente isso, não é? Que a morte seria a consequência. Seria a consequência. E o que acontece com o homem, então? Aquele homem que tinha aquela vida toda, e você pensa em toda a plenitude da vida, não é?
você pensa não só na vida biológica ou na vida da alma, vamos dizer assim, mas em toda a capacidade espiritual que Adão tinha, não é, todos os dons que ele tinha, e você pensa que agora, como Deus disse que ele iria morrer, de fato aconteceu isso. Quando ele morreu, essa morte significa justamente que esses dons que ele tinha, conhecer a Deus de maneira correta, não é? Ter liberdade verdadeira, ter justiça, ou seja, ser alguém reto, não é? Ter santidade verdadeira, tudo isso se acabou em Adão. Foi assim que Adão morreu, né? Então, biologicamente, estava vivo da Silva, mas todos esses dons que o levavam a ter esse contato direto com Deus e a capacidade de obedecer a Deus e servi-lo, não é? De reconhecer a Deus, se acabou ali. Entendeu? Se acabou ali. Por isso que agora todo relacionamento com Deus, que é na igreja, é por revelação. Deus revela a sua vontade por meio de sua palavra, por meio do seu povo. Mas fora desse ambiente, não é isso. Não é majoritário, não é comum, não é ordinário, na verdade. Não é ordinário que seja assim. Não é? Não é ordinário. Porque o comum é que a pessoa não conheça Deus. A prova disso é, avalie todas as culturas do mundo. Hoje, não é? Todas as culturas do mundo, elas são por natureza religiosas. Isso está intrínseco em nós, seres humanos. Não é? Mas perceba, você só consegue enxergar uma linhagem, uma geração, não é, de sucessões, não é, que permanece ainda nessa mesma verdade que a Bíblia toda revela. Você está vendo aqui um povo, começando com Adão, pegando toda a Bíblia aqui, né, começando lá em Gênesis com Adão, aí você tem Adão, você tem Abel, depois você tem Sete, depois você tem Enós, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, você tem os profetas, não é? Você tem toda uma linhagem, não é? Chega o tempo de Jesus Cristo, aí os apóstolos estão pregando, a igreja, e continua. Percebe? Fora disso aqui, que é toda a história da igreja, o que é que você encontra? Religiões completamente distantes do cristianismo. Completamente. Entendeu? É isso, é para aí que o homem vai. Porque perdeu tudo. É por isso que quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele trata, não só em Efésios, mas ele trata do ser humano antes da obra de Deus na vida dele, de dar nova vida, de ressurreição espiritual, não é? Da atuação do Espírito Santo, trata o homem como morto. Não é? O nosso passado, como se hoje nós cremos em Deus de verdade, e crer não é só o discurso, eu não é dizer que eu creio, não é dizer que eu amo, não. Isso aí implica toda a minha vida, em toda a cultura da minha vida, a minha prática de vida, a piedade vista. A fé de quem tem fé de verdade não é uma fé subjetiva, que você só fala, mas não pode mostrar. É uma fé verdadeira a tal ponto que é materializada na sua obediência. E todos veem. É assim que a luz, não é, de Cristo brilha em nossas vidas e todo mundo vê. Ok? Então, veja. Essas pessoas, então, que não têm acesso a essa verdade, não conhecem a Jesus Cristo, não creem nele de verdade, estão completamente distantes dessa revelação e logo do conhecimento de Deus. Por isso, toda manifestação fora da igreja, quando eu falo igreja, eu não falo da instituição, do povo de Deus, não é? É idólatra. Simplesmente isso. É a prova que a própria Escritura dá. Ok? Então, veja, essa foi a morte de Adão. A morte da humanidade. A perda do contato, o desligar. E a prova disso é o quê? O jardim era o quê? O jardim era o local, era o lugar que Deus estabeleceu ali, não é? E colocou o homem para cuidar do jardim, que era um santuário. O jardim é organização, há um peso cultural na palavra jardim, não é? Então, jardim significa algo organizado. Era um santuário onde o homem e Deus estavam em comunhão ali. Ali, Adão e sua esposa cultuavam a Deus, certo? O que acontece é que quando eles, ou seja, ali tinha a árvore da vida, para eles desfrutarem, para eles receberem, se obedecessem. Mas quando eles são expulsos justamente desse ambiente onde Deus habitava com ele. Então, é a prova de que ele morreu. Ele perdeu isso. Deus o afastou. Romanos 3:23, não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam essa glória. Perderam esses dons, não é? Perdeu essa bênção maravilhosa. Isso é a morte espiritual da humanidade. Ok? Então, a pergunta é, de onde vem essa natureza? A resposta, da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, pois ali a nossa natureza tornou-se de todo corrupta
que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Tamanho o poder do pecado é que nós já nascemos assim. Não é? A primeira manifestação clara disso, não é? Talvez não fosse tão perceptível, mas foi tão claro quando já em Gênesis 4, não é? Quando nascem Caim e Abel, o que acontece? Não é? É justamente um problema de culto, uma guerra da adoração. Não é? Eles receberam uma tradição do seu pai, Adão. Qual é a tradição que eles receberam do seu pai? Vocês devem adorar a Deus assim. De que forma? Com sacrifício. Tem que haver derramamento de sangue. Tem que haver um sacrifício. É assim que vocês vão se aproximar. Por quê? Porque agora, não é, por causa do nosso pecado, alguém tem que morrer para nos substituir, para que nós venhamos servir a Deus. Não é? Peraí, vou fazer agora a pergunta. Peraí. Então a guerra da adoração deles foi essa. Abel, fiel, não é? Obedeceu exatamente o que aprendeu do seu pai, que por sua vez aprendeu de Deus. Caim, rebelde, não é? Quis fazer de acordo com o seu próprio coração, não de acordo com o que Deus revelou. Não é? Isso é a prova da nossa natureza má. Já nascemos assim. Pode falar, Bonetes, pode perguntar. Tá, o microfone, habilita o microfone. Ok? Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Oi. Logo pensei assim, então Caim foi a primeira adoração errada a Deus. Positivo. Não é isso? É. Foi a primeira religião falsa, vamos dizer assim. Exatamente. A manifestação... Antes eu pensava que foi porque Deus não se agradou da oferta dele. Ah, se sim. Foi do... Não, se agradou, não se agradou, mas tem uma razão para isso. Tá Deus, não é isso? Aham, então. Daquele jeito. Isso. A primeira manifestação é em Adão. Não é manifestação quando eu falo assim. Adão já foi idólatra ali, né? Ele quebrou os 10 mandamentos. Com o ato de desobedecer um mandamento só. Ele quebrou os 10. Mas Caim manifesta isso de maneira clara na ação da adoração pós-queda. Então, nesse caso, Caim é o primeiro a manifestar uma religião falsa. Não é? Pós-queda. Percebe? Você não está errado em pensar que Deus não se agradou da oferta de Caim. Ele não se agradou. A questão é que tem uma razão para isso. Deus não se agradou por quê? Porque aquela era uma oferta ou um culto, não é? Rebelde. Entendeu? Que não submetia ao que Deus ensinou a Adão. Você pode ver que de Adão até Cristo, o que predomina é o que Deus ordenou lá no início para Adão: sacrifício, derramamento de sangue. Entendeu? Quem não aceita essa verdade, quem rejeita isso, tá completamente fora. Entendeu? Completamente fora. É idólatra nesse sentido. Certo? Só para explicar, pessoal. O irmão Van Edson, Francisco e outra pessoa aqui que não está aparecendo o nome, eles estão no link 2, ok? E vocês aqui, Ed Cláudio, Eric, Júnior, Ed e os demais, estão no link 1. É por isso que vocês não estão se ouvindo. Eu ouço os dois, porque está compartilhado aqui, mas vocês não se ouvem, entendeu? Se vocês quiserem depois ouvir as perguntas deles, então é só assistir o vídeo no canal. Porque, infelizmente, tem que botar assim, porque fica pesado demais, parece, né? A quantidade de pessoas, nenhum nem só. Eu pensei que só tinha aí mais dois. Não. Tem mais gente aqui, entendeu? Viu, pastor? Sim, meu irmão. Pastor? Pode falar. O áudio fica cortando, tá cortando muito. Tá cortando muito? Tá. Estou dando umas falhas, sei lá. É mesmo, cara? Não é sua internet podre, não? Eu tô brincando. Depois que a Nicole falou. Eu sei. Se ele ouviu que isso falou que era internet, então tá bom, né? Caí e voltei aqui. Pronto. Ela caiu, mas o senhor restaurou ele aí agora. Eu fico com o decote tudo. Pronto, tô vendo. Melhorou. Melhor do que sua cara aí. Tô brincando. Vamos para a última pergunta para a gente concluir. Pergunta 8. A última pergunta você quer a última pergunta que podia fazer. Não. Pergunta daqui. Depois você pode fazer pergunta. Lembrando, a Edia também está no grupo aí, viu? Ela também está conectada. Então, cuidado com o nível das perguntas. Quando eu falo nível, pense nela também em qualquer outro novato que está aqui. Porque se vocês forem me provocar a responder essas coisas um pouco mais pesadas, e eu responder, entendeu? Ela não vai ficar
entendendo, não. Não é por falta de capacidade, não. Ela é inteligente. Agora, você tem que passar por processo até você chegar a entender como é que essas coisas se alinham, entendeu? Para não ficar muito confuso. Então, senão daqui a pouco tá perguntando isso e eu falei, pronto, agora foi que lascou tudo, né? Vamos lá. Ed não sai não. Ed tá por aí? Eu acho que não. Ela saiu. Apagou nela. Tá, depois eu falo com ela então. Vamos lá. Pergunta 8. Não. Tá. Eu disse o prolapsariano. Porque deve ter apagado todo o boneco. Deixa eu continuar aqui então. Pergunta 8, presta atenção. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? E isso pronto, essa pergunta e resposta aqui, elas são perguntas bastante ofensivas para pessoas que ainda têm aquela esperança de que resta algo bom, e quando eu falo algo bom, que resta algo bom, resta. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente não pode negar isso, né? Porque, nós temos da depravação total, isso significa dizer que nós somos um cão em pessoa. Não, não é. Nós não somos demônios, meu amigo. Nós somos maus, mas não alcançamos esse nível todo aí exagerado, não. Não é apenas um nível que nos impede de conhecer a Deus. Mas, veja, essa pergunta ela é ofensiva porque há muitas pessoas, e no geral as pessoas são assim, elas realmente creem, elas confiam que elas têm de fato alguma coisa nelas que de fato Deus considera como sendo bom. Então, Deus vai olhar para essas pessoas e... ele é pecador, né? Mas não é tanto assim. Inclusive, esse pensamento é o que justifica, né, a teologia do purgatório, por exemplo. De onde vem a teologia do purgatório? Qual é a base para essa teologia do purgatório? É a Bíblia? Não. A Escritura não dá base para o purgatório, não é? O que acontece é algumas pessoas, os católicos romanos, usarem a Escritura nesse sentido para poder tentar favorecer ou justificar o que eles pensam. Mas o pensamento é do coração deles. E de onde vem esse pensamento? Não é? Por que esse pensamento do coração deles? Porque justamente isso. Quando você não entende a revelação de Deus, você vai depositar no ser humano capacidade para alguma coisa. Então, como que você é julgado? Pô, ele é pecador, mas ele não é tão pecador assim. Ele não é uma coisa tão ruim que deva ir para o inferno. Ele é alguém mediano, ele tem bondade nele. Então, já que não tem bondade o suficiente, ele tem que ficar no meio termo. Não é? O meio termo é o purgatório. Percebe? Essa pergunta e resposta ela é tão ofensiva porque a maioria das pessoas pensa desse jeito. Por isso que é tão ofensiva. Porque, veja, a resposta, sim, ou seja, nós somos tão mal e corruptos assim, nada a todo mal. A menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Ou seja, a resposta é clara. Nós somos tão maus e perversos a ponto de não conseguirmos obedecer a Deus, de não sequer enxergarmos a Deus, de não vermos o reino de Deus, de não crermos em Deus, de não entendê-lo, não buscá-lo. Nós somos maus assim. Não é? A ponto de seguir somente aquilo que a nossa natureza pede. Nós somos maus assim. A menos, não é, que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Ou seja, a menos que Deus, não é, venha até o homem, não venha até o homem, ele ressuscite, ou seja, ressuscite esse homem morto, não é? Essa criatura que agora se perdeu e se afastou do Criador. Se Deus, a menos que Deus ressuscite o ser humano, ele não tem condições, não é, de fazer qualquer coisa boa. Nós somos pecadores, mas a nossa obediência como cristãos, nesse sentido que de fato cremos em Jesus Cristo, não é, como nova criatura, vamos dizer assim, a nossa obediência, embora não nos salve, demonstra salvação, demonstra gratidão, demonstra a nova natureza que já está em nós. Entendeu? Não é aquela tentativa louca e cega de eu vou obedecer com a ideia do legalismo para alcançar alguma coisa, não. Nós temos a consciência dos nossos pecados e miséria e confiamos então só em Jesus Cristo que obedeceu perfeitamente. Nós estamos escondidos nele. A partir disso, a nossa obediência agora, mesmo caindo, pecando, mas quando nós acertamos, quando nós honramos a Deus obedecendo a sua palavra, aquilo que nós fazemos de fato, não é, agrada a Deus. Percebe? De fato, o honra, o agrada. Então, conseguimos, nesse sentido, praticar boas obras em Cristo. Entendeu a situação? Por causa de e em Cristo. Então, esse é o ponto aqui.
Para quem, então, não entende o que é o novo nascimento, ou seja, quem não pode ver o reino de Deus, a resposta é ofensiva, porque é direto. Sim, nós não conseguimos obedecer absolutamente nada, nós somos tão maus assim. Ninguém quer se ver desse jeito, né? Tão mal desse jeito. Pronto, pessoal. Por aqui eu encerro as perguntas e respostas. E aí vocês fiquem um pouco à vontade, temos ainda 4 minutos para perguntas ou comentários. Ok? Sim. Posso falar? Pode falar. Você falou muito aí do tema, né? Em geral, a questão do pecado, do homem ser livre para escolher, ou não ser livre e tal, e de que a verdadeira, quando você só percebe que uma pessoa verdadeira meio que ama a Deus quando ela busca obedecer e tal. Mas, se você, assim, pelo menos é o que eu percebo, pode ser que eu esteja enganado. Quando você olha para a escritura, você vê alguns casos de pessoas que passaram muito tempo de desobediência, ao ponto de que, se alguém olhasse para elas, talvez não reconheceria elas como filhos de Deus. Mas que no final de suas vidas, ou em algum período da sua vida, ela voltou para Deus. Né? Por exemplo, como Salomão ali, que passa um grande período da vida dele, né? Adorando outros deuses e tal. Tipo, pra gente, eu acho, existe alguma... Lógico que não tem uma fórmula mágica, assim, nem uma fórmula certa. Mas como você identificar? Porque se você, assim, pode identificar pelos frutos, lógico. Mas muitas vezes aquela pessoa que está fora da igreja, está distante, muitas vezes a gente já julga ela como uma pessoa que está condenada. Futuro mais. Está condenada. Já está condenada. Uhum. Existe algo que você possa conversar com a pessoa, algo que a pessoa possa demonstrar, que você perceba que ela, mesmo longe ali, mas ainda existe uma semente ali que possa vir a florescer ou algo do tipo. Ou nós devemos ser incisivos. Não, se a pessoa está fora da igreja, se a pessoa está praticando determinado pecado, realmente ela apostatou, ela está condenada e pronto. E a pessoa que está ali... E existe também o contrário, né? Sim. Aquela pessoa que está na igreja, que, de certa forma, gera frutos, entre aspas, digamos assim. Uhum. Gera frutos, está ali, participa, prega, mas o coração dela está longe de Deus. E ela está fazendo aquilo ali por outros motivos. Então, qual a melhor forma de você, digamos assim, identificar isso nas pessoas, ou em você mesmo? Eu posso ser uma dessas pessoas. Entendi. Que está na igreja e que não estou, né? Eu posso ser uma dessas pessoas que está distante, né? E às vezes até na minha própria cabeça, até na própria cabeça do cidadão, o cara acha que já está condenado, né? Ele vive em angústia, ele vive em depressão, porque ele já vê que está condenado mesmo, mas na realidade ele ainda tem aquela semente ali, e ele vai um dia encontrar a Cristo, encontrar Deus. Né? Pronto. Pronto. Helder perguntou sobre, pessoal, sobre a questão da... Eu vou parafrasear o que você falou, Helder, para ficar mais simples pessoal. E quem quiser, por favor, assista depois do vídeo, né? Porque você vai ver a pergunta todinha do Helder, que é importante vocês verem também, assistirem também. Sobre a questão da manifestação, né? Estamos falando sobre o pecado, sobre o tema do pecado, mas a gente percebe que tem exemplos na própria Escritura de pessoas que foram infiéis durante muito tempo e, externamente falando, né, socialmente falando, nunca assim, passaram praticamente toda a vida sem demonstrar fruto verdadeiro de arrependimento, não é, testemunho. E, de repente, no momento final de suas vidas, elas foram contadas como salvas, não é? Ou foram, de fato, pessoas que se arrependeram no final. Então, isso e vice-versa também, beleza? Mas, como identificar isso? Né? Como poder identificar isso? Acho que a preocupação do Helder aí é a preocupação para que a gente não julgue, né? Porque nós somos tentados muitas vezes a perceber, por uma questão mais matemática, né, de lógica, de aplicação direta, né, pragmatismo, bem pragmática, vamos dizer assim, se o fulano não está produzindo fruto, não é? Ou seja, se eu não consigo ver o fruto do Espírito na vida dele, a obediência, então logo é um miserável condenado, né? Então vamos pensar no seguinte, é possível você perceber isso? É possível, certo? Não de maneira perfeita, mas é.
você conseguir distinguir essas coisas. Primeiro, vou falar sobre isso. A questão da regra e a questão da exceção. Não é? A regra geral é o quê? A obediência. A regra geral é o quê? Dar fruto. Isso é a regra geral. Então, isso aí é o que está no 99,9% da Escritura. Porém, acontecem alguns exemplos de pessoas que foram contrárias. Um grande exemplo, o ladrão da cruz. Não é? Ele deu o exemplo de Salomão, que foi fiel um tempo, desviou-se e tal. O exemplo do ladrão da cruz. Ele não foi discípulo de Cristo. Ele não aprendeu com os apóstolos. Ele não andou com ele. Ele estava cometendo seus crimes. Não é? Mas naquele momento ali, especificamente, Deus deu fé a ele. Deus regenerou aquele ladrão na cruz. Não é? E então, de fato, foi confirmada a sua salvação. Essas exceções, não é? Deus manifesta para demonstrar, veja, que apesar de ele ter ordenado algo, dado uma regra geral, ele está demonstrando com essas exceções que ele é quem salva, que ele é quem tem poder para salvar. Entendeu? Que ele não está limitado a um molde para salvar ninguém. Ele ordenou que o povo dele vivesse assim. Mas quando ele manifesta isso, ou seja, a sua graça na vida de pessoas que até hoje não demonstraram fruto de arrependimento, não é? Ele está demonstrando ali, na verdade, a sua graça e a sua soberania na salvação do ser humano. Então, isso está sendo demonstrado na Bíblia, não é? Um exemplo. Antes de Paulo, não é, se converter, ele perseguiu a igreja, não é? Alguns vão dizer que ele até chegou a matar cristãos. Prender, nós sabemos que ele prendeu, por ordem dos sacerdotes, não é? Que ele recebeu ordem disso também, ele foi buscar ordem. E até alguns vão dizer que ele matou pessoas também, matou cristãos. Então ele odiou de todo o coração, com toda a sua sinceridade, não é, os cristãos. Mas quando Cristo veio, aquele homem que era tão rebelde e sincero no seu farisaísmo, passou agora a dar a vida por aquele povo que ele perseguiu e se tornou um perseguido. Não é? Então veja, coisas assim acontecem. O que tem que ficar no nosso coração é sempre uma coisa: a regra prevalece sempre. Exceções vão acontecer, não é? Essas exceções, elas são aquele ponto que tem que ser decisivo no nosso coração para nós não julgarmos. Esse é o ponto aqui, não é? Quando eu tenho um exemplo da Escritura de que Deus salvou pessoas, certo? Fora da regra oficial de obediência que eu veja, que a igreja testemunhe, não é? Ou seja, o indivíduo, ele não está vivendo de acordo com o padrão. Eu vou usar esse termo, eu não gosto do termo padrão aplicado à igreja, mas não está vivendo de acordo com o padrão, certo? E ainda assim, no final, Deus o salva. Está revelado na Escritura, mas isso acontece sem que nós venhamos saber, sem que nós saibamos, certo? Tudo isso demonstra a soberania de Deus na salvação e nos ensina que nós não temos o poder, ok, de sondar o coração das pessoas e dizer se elas são condenadas ou não. Não dá. Mesmo quando nós afirmamos, temos a doutrina certa e estamos servindo a Deus na igreja, isso não nos dá o poder para olhar para o indivíduo, não é, para a pessoa e dizer, essa pessoa é condenada. Não dá, entendeu? Porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos o fruto da perdição, não é? Nós não temos o conhecimento necessário, específico e perfeito do coração da pessoa, que só Deus tem, para dizer que aquela pessoa é condenada. Entendeu? Como é que funciona isso? Pronto, isso aqui é muito importante para nós, né? Porque aí eu vou poder olhar de maneira um pouco mais ampla para pessoas que estão hoje em nossas comunidades, que não conhecem as doutrinas que nós conhecemos, não é? E às vezes a gente pode pensar assim, são um bando de condenados. No sentido geral, não está errado eu entender que eles estão no caminho de condenação, porque estão negando o puro evangelho. Mas no sentido pessoal, do indivíduo, eu não conheço o coração daquelas pessoas. Então, ali naquele meio, sim, pode haver pessoas, ou seja, os improváveis, como o ladrão era, que, embora não tenham demonstrado na sua vida que faziam parte do povo de Deus, Deus é quem sabe do coração dela. Deus é quem sabe, de fato, se aquilo ali é alguém que, de fato, quer servir. Está sendo impedido por várias questões que dependem da providência de Deus. Mas Deus é quem sabe. Entendeu? Agora, aplicando isso ao nosso contexto. Porque assim é um pouco mais fácil de você julgar. Mas no nosso contexto, não é? Que é mais difícil, porque é quem está aqui dentro. De repente, alguém pode pensar bem assim, mas aquele irmão, ele não está produzindo fruto. Ele é da igreja e ele não está obedecendo como deveria. Nós percebemos que esse irmão é muito fraco. Ele não consegue demonstrar
uma maturidade na vida cristã. Não avançou na sua vida cristã. E, portanto, se nós formos ser pragmáticos, vamos chegar simplesmente nas regras, certo? Na regra geral, e então julgá-lo pela regra geral. Então, veja. Sim. Estou falando sobre imposto aqui, mas não é imposto não, viu? Helder. Tira esse microfone, valeu. Aí... Beleza. Aí o que acontece? O que acontece? Então, o irmão não está demonstrando, não é, externamente, no meio da comunidade, ainda que ele amadureceu para a vida cristã. Isso não é uma coisa incomum, não, viu? É por isso que a pregação sempre é para exortar a nossa vida, a nossa alma. Mas o irmão não está demonstrando força e maturidade, como alguns outros têm demonstrado, não é? Isso ainda assim, embora nós sejamos compelidos, não é, a exortar aquele irmão porque o amamos, mas é porque o amamos, não pode ser por outro motivo, não. É porque o amamos, não é? E pela glória de Deus, nós vamos exortá-lo a mudar, ajudá-lo a mudar. E mesmo quando acontece desse irmão não conseguir chegar naquele padrão ou naquele patamar de maturidade espiritual que eu desejo que ele chegue, eu ainda assim não posso olhar para ele e dizer bem assim, esse cara é um condenado. Entendeu? Esse cara é um condenado. Porque no final, Deus é quem sabe como é que está o coração dele. Como é que ele tem se sentido pelo tipo de vida que ele tem levado. E nesse sentido aí, pessoas que de repente não estão conseguindo externar, não é, obediência na vida cristã, podem de repente ser aquelas pessoas que mais choram, entendeu? Mais choram por dentro, por reconhecerem que não estão honrando a Deus. Isso não é fruto do coração humano, não é fruto da nossa natureza. Essa tristeza e essa angústia que vem no coração daqueles que não estão conseguindo alcançar a obediência, vamos dizer assim, né? Ou se igualar naquilo que ele acha que é o padrão para a igreja, que às vezes nós pregamos que é, pelo que a Bíblia nos exige, ainda assim ele é aquela pessoa que lá no seu interior, lá no seu íntimo, é alguém que chora. Senhor, eu sou um miserável. O Senhor tem manifestado tanta graça na minha vida e eu não consigo. Eu aprendo. Eu ouço a tua palavra, eu sou exortado domingo após domingo, catequese após catequese, e eu não consigo. Eu me sinto mal por não conseguir. Veja, por mais que esse tipo de situação incomode os demais, porque eu sei que incomoda, não é? Ainda assim, no final, isso é obra do Espírito Santo. Ninguém ia se entristecer e se preocupar tanto por ter ofendido a Deus ou se entristecer porque está ofendendo a Deus, não é? Ficar mal. Eu digo até ser uma pessoa depressiva muitas vezes, né? De tão triste que é, porque não consegue sentir essa maturidade, esse avanço da vida cristã. Isso não é obra da carne, isso é obra do Espírito Santo. Entendeu? Pastor, pode falar. Eu falo assim, tem um livro, eu vou jogar no grupo aí o livro. Sim. Que eu tenho aqui, que é do Brandon, vocês já ouviram falar, Brandon Molin. Sim, eu acho que sim. É o Evangelho Maltrapilho. Sim. E ele fala sobre isso, só que ele acaba levando para o lado errado da coisa. Porque ele vai pregar que, tipo, praticamente ele só faltou dizer com as suas palavras que todo mundo vai ser salvo. Sim. Tipo, o universalismo, né? Eu tô ligado. Todo mundo vai ser salvo. Ele não fala isso no livro, mas ele deixa isso um pouco como se ele quisesse afirmar, porque ele vai falar que as pessoas, ele deixa entender que as pessoas, mesmo em pecado, elas vão ser salvas. Entendeu? Entendi. Se elas creem em Cristo e tal, que a ideia dele é que Cristo realmente veio buscar o maltrapilho, o pecador que ele veio, mas ele fala literalmente, o cara que está lá, o cara que está lá no pecado sujo, que nunca saiu, nunca vai sair, e ele vai ser salvo porque Cristo vai pegar aquele. Entendeu? Eu sei. Aí, às vezes, fica difícil de você conseguir traçar uma linha. Eu sei. Até o livro vai, entendeu? Mas já deu para ficar mais claro, pelo menos na minha mente, né? E quem quiser ter curiosidade com livro, eu acho bom ler livros. Normalmente eu acho interessante ler livros que a doutrina está errada, né? Eu saber sei. como é que eu estou, meu pensamento.
Onde é que eu vou, se eu só vou saber distinguir aquilo ali? Tá certo, eu ainda preservo minhas heresias. Interessante esse livro aí. Uhum. Eu ainda preservo minhas heresias aqui em casa. Tem um monte de livro aí por também. Eu não jogo fora, não, eu sei que é preciso. O problema da visão do autor, então, é que ele acaba, não é, em nome do bem do humano, do ser humano, né, legitimando o pecado. Mesmo sem intenção. Entendeu? Você legitima o pecado mesmo sem intenção. E o que acontece numa teologia realmente bíblica não é legitimar o pecado. É aprender a amar as pessoas que você reconhece como santas, não é? Porque são de Cristo, são ovelhas dele, mas que estão cambaleando na vida, são fraquinhas. Entendeu? Mas fraquinhas ou não são dele. Entendeu a situação? E isso deve nos levar à maturidade também, porque é reconhecendo isso, que há membros do corpo de Cristo que estão realmente sofrendo bastante, vão sofrer a vida toda, e os demais têm que amá-los, né? Tem que amá-los. Essa é a realidade. Então a gente tem que procurar se complementar na nossa vida cristã, amando de verdade, né? Chorando por esses irmãos também, e sabendo que eles choram, porque às vezes vê alguém na igreja como um exemplo, olha para um irmão que está bem mais maduro na sua vida cristã, aquele irmão que está crescendo, que está, sabe, evoluindo na sua própria vida cristã, dá testemunho, prega o evangelho, pessoas já vieram para a igreja por meio, né, da pregação que ele fez, e aquele irmão que está tão mal, tão sofrido, tão fraquinho, que não consegue ainda ver isso na sua própria vida, ele está ali chorando e, Deus, eu queria ser como o irmão fulano. Entendeu? Eu queria ser como o irmão fulano. Não é errado esse pensamento. Ele está chorando porque, de fato, ele quer honrar a Cristo. Não é? Ele quer honrar a Cristo. E eu, assim, entenda. Diferente dessa legitimação do pecado, eu vou falar para poder encerrar, irmãos, que já deu hora, já passou da hora e muito. Mas eu penso que esse tipo de coisa nos humilha, porque, vai vendo, se no final todo mundo for olhar para a sua própria vida de uma maneira completamente sincera, não é? Sincera. Não é que eu tenho que dizer que você é assim, mas você olhar para o seu próprio coração e pensar, poxa, eu não sou assim também, porque eu estou querendo contabilizar, né? Ou seja, quantidade de pecado, quantidade de falhas. Mas o ponto é que eu falho. E se eu falho, eu estou nivelado ao pecador, como qualquer outro. Então, isso em si já deveria ser suficiente para me fazer chorar. E esses irmãos que têm talvez lutado mais contra o pecado, para mim, muitas vezes, são os irmãos mais santos. Eu vou explicar por quê. Porque a luta contra o pecado é visível na vida deles. Eles não estão folgando. A vida cristã deles não é sentar no sofá e esperar o tempo passar. É uma batalha real. A batalha que nós sabemos que a Escritura diz que nós temos. Eles estão vivenciando isso todos os dias. Não é? E eles, muitas vezes, quando lutam, não é? E vencem na base do choro, humilhados, rastejando, eles demonstram uma vitória muito linda. Mesmo que ninguém saiba, entendeu? Mas ele tá ali e ele rejeitou, por exemplo, cair na pornografia. Ele rejeitou, entendeu? Ninguém sabe disso aí não, só ele e Deus. Mas ele tá ali lutando, inconformado. E quando cai, chega ao ponto de cair, ele chora, ele fica mal, ele fica, sabe, uma situação tão terrível, porque, meu Deus, por que eu fiz isso? Aquela situação todinha só demonstra que, de fato, ele é alguém que pertence a Cristo, que ele ama a Cristo, e ele sofre tanto por não conseguir ser como ele deveria ser. Isso, de fato, para mim, humilha qualquer pessoa que seja cristã e esteja conseguindo contemplar os próprios frutos na sua vida e acabe deixando de chorar por causa disso. É para nos proteger, chegar nesse nível de dizer bem assim, hoje eu estou muito bem, eu sou um cristão maduro, e por ser um cristão maduro, eu não choro mais diante de Deus, eu não oro mais profundamente, eu não chego a soluçar, não é quando eu estou só com a porta do meu quarto fechada. Na verdade, eu nem fecho mais a porta do meu quarto para orar sozinho, meu pai que vem em secreto. Pessoas que estão assim, nessa luta real, nessa batalha diária, elas estão sempre no quarto, orando e chorando, orando e chorando. E a vida toda pode ser assim. Se nós pensássemos bem, esse tipo de coisa acontece para Deus nos ensinar. Que nós deveríamos estar assim também, porque nós não somos melhores. Então, vamos encerrar por aqui, meus irmãos. Muito obrigado. Eu queria pedir que... Eu peço que você aproveita e ore aí, Helder, por favor, para encerrar. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma noite, Senhor, que a gente tira um tempo para estar estudando a tua palavra, que todas essas
palavras, todos esses momentos possam entrar no nosso coração, que a gente possa entender melhor a Tua palavra, possa entender melhor os Teus propósitos em nossas vidas. Fortalece, Senhor, o cansado, fraco. Fortalece aquele que tem perdido a sua fé, tem se afastado do Senhor e tem se angustiado, muitas vezes em depressão e angústia, porque acha que nunca irá mais encontrar o Senhor. Fortalece e ajuda também aquele que muitas vezes acha que está bem e acaba tendo uma autoconfiança, Senhor, e querendo ter glória para si, meu Deus. Nos ajuda a encontrar o equilíbrio, Senhor, no Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda com boa noite de sono, que amanhã aqueles que forem trabalhar possam dar o melhor dos seus trabalhos e aqueles que não forem trabalhar possam passar um dia para todo mundo e descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrada então a nossa aula. Tenham uma boa noite.